ele foi estagiário na HP e chegou à presidência da empresa, a HPE Brasil. Viveu todas as etapas de todas as transformações tecnológicas das últimas décadas. É isso aí, Léo. Com foco sempre em IA, cloud e segurança, conecta propósito, liderança e infraestrutura inteligente. Esse é o Ricardo Emerick, presidente da HPE Brasil. Fique aqui com a gente para esse papo. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a Performa que Pode, o podcast sobre tecnologia e inovação. Eu sou o Leonardo Tristão e eu tô aqui com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio e agora com a casa nova. Estamos na CBN Campinas. É isso aí, Léo. Uma honra pra gente estar gravando aqui nesse estúdio maravilhoso em parceria com a CBN para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, ainda mais com um episódio mega especial aqui recebendo o nosso querido amigo, parceiro, Ricardo Emerick, presidente da HPE Brasil. Ricardo, muito bem-vindo aqui à mesa do Performa que Pode. Essa é uma mesa super descontraída para a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia e como é que isso está impactando o dia a dia das pessoas, né? Como que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que elas precisam saber, se atualizar e buscar conhecimento dentro desse mundo de tecnologia e inovação que a gente sabe que está girando aí cada vez com mais novidades o tempo Girando todo, cada né? vez mais rápido. Exato. Seja bem-vindo, Ricardo. Legal, muito obrigado aí, Léo, obrigado, Samir, obrigado à CBN de ter nos recebido aqui. Certeza. É um prazer enorme estar aqui, quer dizer, fazer um pouquinho, nosso sonho de estar numa empresa dessa, como a CBN, de referência na comunicação. Exatamente. Muito legal. E com duas pessoas aqui incríveis que a gente tem estabelecido aí uma parceria inacreditável aí sobre a parte de A gente está inteligência artificial. construindo muita coisa Muita legal coisa legal. junto com a HP, realmente. Ricardo, vamos lá. Eu vou começar com um punch muito bom. Os nossos ouvintes devem estar curiosos, né? Pô, o estagiário chegou à presidência da empresa. Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Não, legal. Realmente eu, na verdade, comecei na escola técnica e depois da escola técnica acabei fazendo estágio na HP e fazendo estágio na HP acabei evoluindo, trabalhando na área técnica. Legal. Eu até falo que a minha carreira eu acho que tem três grandes fases, né? A primeira que é essa área técnica, onde eu acabei investindo muito nesse desenvolvimento. Depois eu passei um pouco para a área de processos de gestão, onde foi a minha primeira experiência de gestão ainda como gerente de projetos. Depois, obviamente, fazendo gestão de equipes. E, por fim, uma parte que eu acho que eu saio da tecnologia, saio de processos e vou para pessoas, onde eu comecei a ser líderes de líderes e acabei tendo a responsabilidade de gerenciar grandes grupos aí. Então, foi uma carreira onde eu brinco muito que as pessoas falam, pô, você ficou na mesma empresa? Eu falei, mas a empresa teve tanta coisa, ela mudou tanto, ela se transformou tanto, que eu tive, na verdade, o privilégio de ter o mercado vindo até mim e não eu indo até o mercado. Muito legal. Interessante, Muito bom. são transformações dentro da própria casa, né? Você viveu certeza. várias fases, várias empresas, Com né? certeza. É até legal a gente explicar para o público entender aqui também, né, nessa trajetória, que é a HP que não é a HP que você trabalha hoje, que faz impressora. Legal. Fala de HP, eu lembro da época de faculdade, da HP, calculadora HP 12C. científica, 12C ali. Era 12C e a 48G. Era a minha Era companheira. É bem essa história, né? Então eu sempre trabalhei na área de computação. Tá. Então eu brinco que eu sempre sou da empresa que ninguém conhecia, né? Porque quando eu trabalhei na HP, eles falaram, de calculadora? Não trabalho com calculadora. Todo mundo chamava para arrumar a impressora em casa, não depois, era com depois você. até a segunda fase que eles falam, pô, você é de impressora? Não sou de impressora, né? Então a HP acabou se transformando muito. Mas a empresa ela acabou tendo um momento onde ela teve três grandes vertentes. Uma vertente de outsourcing, que foi a aquisição da EDS. Ela teve uma vertente que era dessa, da integração de todo o portfólio de tecnologia. Então a gente vinha desde PCs, desde equipamentos de baixo porte até os equipamentos de maior porte. E ela acabou, na verdade, tomando uma decisão de ir separando essas empresas. Então, desde 2015, a gente tem a separação do que é a HP Inc., que é exatamente o símbolo das calculadoras, das impressoras, e deixou o mundo Enterprise exatamente com a Hewlett Packard Enterprise. Né? São duas empresas totalmente diferentes, não tem nenhuma conexão mesmo na bolsa ou de sócios, não. Mesmo na bolsa são grupos econômicos diferentes? São todos grupos legal. totalmente diferentes. Então, hoje você tem a HP Inc., que tem a responsabilidade da parte de laptops, impressoras, serviços. A Poly, que é também conhecida de muitos, é parte da HP Inc. E a gente tem a HPE, que está focado muito mais no que a gente chama de data center, o que a gente chama do ambiente de conectividade.
e do que é a IA através de supercomputadores. Inteligência artificial. Exatamente. E a outra parte também que se separou foi a parte de outsourcing, que hoje é parte da empresa chamada DXC. Então hoje a gente tem 3 grandes empresas, HP Inc., laptops, impressoras, serviços de impressão, a DXC, que é a parte de outsourcing, e nós que ficamos com a parte de data center, fornecimento de soluções híbridas, tanto do ponto de vista de fornecer para a nuvem, assim como também fornecer uma nuvem híbrida onde o cliente pode ter todos os benefícios da nuvem dentro da casa dele. Muito legal. Vamos lá. Você acabou de voltar de Las Vegas, eu acho que é legal a gente trazer notícia quentinha, né, para o pessoal aqui que está ouvindo. Ricardo, conta um pouquinho como é que foi esse evento, o que vocês divulgaram lá para o mundo, né, não só para o Brasil. Então a HPE, como uma empresa global, sempre divulgando e trazendo tecnologia de ponta. Consegue contar um pouquinho quais são as principais novidades, né, que vocês estão trazendo, que a HPE está trazendo para o mundo aí, né, desse ponto de computação e AI? A gente olha o mercado, e isso não é de agora, a gente olha em 3 grandes tendências, né? Então a gente olha a borda, a gente olha a parte de dados, AI, e a gente olha o mundo híbrido. Quando a gente fala dessas 3 grandes tendências, hoje a HPE ela está se posicionando muito forte na parte de networking, possibilitando que a gente tenha uma conectividade por contexto, que eu perceba, na verdade, o que é a necessidade, com segurança e com a capacidade de atender a grande demanda de IA. Então, essa é a primeira camada, e a gente acabou anunciando algumas das soluções que a gente tem para simplificar não somente a operação disso, mas a gestão, a identificação de gargalos, a melhoria da performance, através, inclusive, de IA aplicada na tecnologia de networking. Depois a gente tem uma parte que é a nossa parte de IA propriamente dita, onde a gente tem uma parceria bastante forte com a NVIDIA, e a gente acaba levando para os clientes, basicamente, uma solução onde a gente simplifica a implementação de uma infraestrutura para poder... Voltada para voltar a IA. Treinamento de modelos, né? Exatamente. E quando a gente fala do mundo híbrido, a gente tem, na verdade, abaixo da nossa marca GreenLake, que é onde a gente fornece as soluções de nuvem privada, a gente tem a IA com agentes autônomos que fazem com que a gente não tenha somente uma monitoração ou na verdade, mecanismos para facilitar a gestão, mas a gente tem a própria máquina fazendo a sua gestão das suas melhores práticas. Então a gente tem agentes trabalhando, é como se a gente tivesse a nossa equipe de tecnologia de informação 24/7. 24/7 monitorando a máquina com o uso de IA. E executando, né? E fazendo mudanças e atuando. Antigamente a gente só tinha monitorando, agora a gente tem ela efetivamente atuando na máquina. Ou seja, para o público leigo, aquela história, na corrida do ouro ganha dinheiro quem vende inchada, né? Pá, ali a própria NVIDIA que se tornou, né, de novo, né, a empresa mais valiosa do mundo, vocês estão... Passou de novo, se tornou mais valiosa. Vocês estão também surfando essa onda, né, com os computadores de alta performance, alto desempenho. É interessante que a HPE tem quando a gente fala de IA, né, a gente fala muito de IA generativa, que foi o que chegou na nossa casa. Que democratizou agora. Exatamente. Mas quando a gente fala de IA, a gente trabalha com IA ou com modelos probabilísticos há muito tempo, né? Mais de 30 anos. Então, um grande exemplo é o supercomputador do INPE, que está sendo implementado agora em agosto, que é um supercomputador HPE. Que legal. Que é decorrente da união de 3 grandes marcas, né? Então, a SDI, que é uma marca conhecida, é parte do portfólio HPE, é uma empresa HPE. A Cray, que é conhecida como supercomputadores, também é parte da HPE. E, obviamente, a própria infraestrutura da HPE, que também faz parte disso. Então, a gente tem essa parte de tecnologia bastante forte para poder fazer a entrega exatamente do que é os supercomputadores, né? Não somente no que a gente chama de generativa agora, não somente com NVIDIA, mas com outros aceleradores. A gente trabalha com Intel, com AMD, ou seja, a gente tem a condição de poder fazer uma entrega muito mais pergunta ampla. curioso agora, Ricardo. O que define, o que permite que a gente chame uma máquina de um supercomputador? Qual é o que caracteriza um supercomputador? Pô, legal essa pergunta, Léo, porque quando a gente fala de supercomputadores, para a gente fazer uma analogia bem tranquila aqui, a gente pode falar o seguinte: é como se a gente olhasse hoje, e nós que somos amantes de carros aqui no Brasil, né? Quando a gente olhasse as corridas de carros, né? E a gente visse as tecnologias que são aplicadas lá, e algum momento atrás a gente escutou os caras falando de ABS, algum momento atrás a gente falou de como é que eles estavam fazendo toda a parte de controle de tração, e hoje a gente vê isso nos nossos carros, no dia a dia, carros populares. Exato. Né? A computação de alto desempenho é um pouco disso. A gente usa o melhor da nossa arquitetura
a gente usa o melhor da combinação dessa tecnologia para poder tirar desempenho. E a gente está falando de desempenho na ordem de exaflop. Só para a gente poder ter uma ideia, todo mundo entender, é 10 elevado a 18. Quer dizer, uma loucura a gente pensar igual isso. Então imagina a cada ciclo a gente resolve 10 elevado a 18 equações, soluções aí aplicadas. Então, quando a gente fala de supercomputador, a gente está falando dessa magnitude, de fazer um processamento realmente de altíssimo desempenho. Muito bom, muito boa pergunta. Você tem vários setores aqui que utilizam, né, que são clientes aqui da HP, indústria, varejo, saúde, educação. Onde é que você vê assim maior potencial de utilizar essa transformação? Onde que você está enxergando que tem setores que ainda tem bastante espaço, né, para crescer e poderem agregar valor nessa transformação que a gente está vivendo hoje? Legal, e agora eu vou utilizar um pouquinho da nossa parceria, porque eu acho que alguma das coisas a gente está aprendendo junto aqui, junto da Performa. E quando a gente fala de para onde utilizar essa tecnologia, a gente tem algumas áreas que elas já sabem utilizar. Elas são desse modelo probabilístico, desse uso da IA de muito tempo. E eles já ajudam a gente, inclusive, a definir a arquitetura que a gente vai aplicar. Mas quando a gente fala do mundo corporativo, quando a gente fala de uma indústria que não estava alinhada a esse uso, então vamos separar. Então, por exemplo, um centro de pesquisa, exploração de petróleo, bancos, eles já usavam a tecnologia. Extremamente avançado. Agora a gente está usando outras indústrias, né? Então a gente tem todas as indústrias de varejo utilizando isso, a gente tem manufatura, a gente tem a indústria médica, né? A indústria hospitalar utilizando isso. Quando a gente vai para essa linha, a gente começa a ver que a gente expande o horizonte. Então, é difícil hoje a gente dizer uma indústria que está aplicando, todas as indústrias estão aplicando. É que a gente tem que, como fala o Léo, né, a gente precisa entender primeiro o que o cara quer fazer antes de a gente falar como ele vai fazer. Né? Exato. Porque eles estão buscando muito isso, né? Hoje, como a IA está muito aberta, eles estão tentando buscar como é que eu uso a tecnologia, aquilo que eu consigo ter acesso, o famoso Shadow AI, né? Tá todo mundo agora utilizando. Então, de novo, acho que a indústria, todas as indústrias estão usando, algumas fazendo otimização, melhorando, na verdade, seus processos, e outras fazendo uma grande transformação, talvez lançando novos produtos, talvez alcançando novos mercados. Muito bom. O Ricardo, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Bora. Né? Vamos lá fazer uma pergunta. Você viveu né? Eu falei, somos privilegiados por ter vivido duas grandes transformações. Foi o surgimento da internet e o surgimento o amadurecimento dos algoritmos de IA generativa que causou essa explosão que a gente está vendo atualmente no uso de IA. Na sua visão, né, não tem certo e errado, eu quero a sua percepção, qual você acha que foi mais impactante para o mundo? Pô, eu acho que é bem interessante a tua pergunta, porque eu acho que a gente está a cada momento entendendo o impacto. Se a gente contextualizar, não tenha dúvida que o impacto da internet foi gigantesco. Né? E ela mudou a forma como a gente interage no negócio. Mudou a vida da gente. Ela mudou a vida, ela mudou tudo isso, né? Abriu novas oportunidades de como você pode atuar, né? Quando a gente vê a IA agora, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto de descobrir tudo que a gente pode fazer. Eu tenho a mesma visão que você. Eu acho que por enquanto a gente está achando maravilhoso, mas ele vai ser ainda mais transformador. E nessa transformação maior, eu acho que ela vai ter uma velocidade diferente ainda do que a gente teve na internet. Eu me lembro que quando eu comecei a internet, o negócio bacana era acessar o banco, né? Pô, acessava o banco, aquele negócio, né? E olha o que a internet fez hoje. E aí a gente olha a AI agora e fala assim, não, eu consigo, na verdade, conversar com a máquina. Cara, imagina o potencial. Se a gente já tinha um potencial enorme, só com modelos probabilísticos, matemáticos, imagine isso de poder ter, talvez, uma IA que não somente calcula, mas ela escuta, ela responde, ela interage. Quer dizer, eu acho que a gente não chegou. E a gente com certeza vai ter uma transformação. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Nós vamos aprender. Alguém vai fazer essa pergunta no futuro e vai falar. Exato. E aí foi legal. Bom, galera, a gente agora vai fazer uma pausa rápida. Segura aí que o papo continua logo após o intervalo. É rapidinho. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta aqui, pessoal. Olha só, do agro ao espaço, a HPE já opera com supercomputadores, né? Que a gente estava falando aqui logo no papo.
Ricardo, conta pra gente, como é que essas soluções chegam no chão das empresas brasileiras? A gente falou aqui de Las Vegas, falou de supercomputadores, algo um pouco distante. Como é que a gente faz isso chegar ao consumidor, às empresas, você que está indo aí na farmácia, numa padaria, no supermercado, como é que isso você acha que impacta ou está impactando o dia a dia das pessoas? Pô, fantástica pergunta e realmente eu acho que, como eu tinha comentado, todo mundo vai usar. Uns vão ser para otimizar, outros vão mudar totalmente seu modelo de negócio. Mas eu acho que a primeira coisa é você voltar a sua cabeça para o negócio. De novo, fazendo a referência aqui sobre o que nós temos conversado, né? Quando a gente conversa sobre AI Strategy, sobre os workshops que nós estamos fazendo em conjunto, né? Então, nós, HPE e a Performa nessa parceria, eu acho que isso faz a primeira chamada. A tecnologia é maravilhosa e todo mundo vai querer começar pela tecnologia. Só que ela é limitada quando você não direciona ela para o seu modelo de negócio, para a sua necessidade de negócio. Então, primeira coisa, qual é a sua necessidade de negócio? A partir da sua necessidade de negócio, começar a entender como é que a gente usa a tecnologia. Porque senão a gente vai ter aquela situação onde tudo parece prego, né? Isso. E aí a gente acha que só tem uma ferramenta. Só martelo resolve. A gente fala isso, falamos em vários episódios já aqui do podcast, e apaixone-se pelo problema, não pela solução. Perfeito. E eu acho que a gente tem que estar o tempo todo se policiando, nós que somos de tecnologia, para não fazer isso, né? Não se apaixonar pela solução e querer olhar tudo. Ah, não, isso aí. Outro dia um cliente me chamou e falou assim: ah, Samir, tô com um problema para usar IA. Aí eu falei, pô, tá bom, né? Ah, o que que é? O cálculo de imposto pra gente fazer otimização tributária. Eu falei, cara, desculpa, mas não é IA. Porque se você errar 1 centavo, o governo vai te multar. Não é IA generativa, não é estatística, não é probabilidade. Imposto é um algoritmo determinístico, né? Que a gente fala, ou seja, isso não é inteligência artificial. Então, acho que cabe a nós, profissionais de tecnologia, tomar esse cuidado para conscientizar a galera o que precisa e o que não precisa. Nesses workshops que normalmente a gente conduz, é engraçado, mas normalmente metade das ideias ou dos problemas que os clientes trazem não precisa de IA. E a gente faz esse papel de conscientização, de letramento mesmo, de falar assim, cara, isso aqui é um aplicativo, isso aqui é um BI, né? Isso aqui é um trabalhar dados, né? Que é algo que já existe há décadas, né? Então, acho que é importante a gente se apaixonar pelos problemas e não por uma solução, né? Você enxerga dessa forma também? Não, perfeito. Eu acho que, assim, as empresas estão lá para resolver problemas de negócio, elas não estão para usar tecnologia. Usar tecnologia vai ser a ferramenta com que elas vão resolver os problemas de negócio. A gente está perfeito nisso e é assim que a gente vê, e por isso que é importante ter empresas utilizando um ecossistema para poder atender os clientes. Por isso que dentro desse ecossistema, a Performa acabou encaixando muito bem, porque vocês fazem esse discurso de quase boas-vindas. Como é que ele vai entender? Porque quando ele olha para a HPE, ele fala, cara, eu quero usar essa máquina. Nossa, que máquina poderosa, mas vou usar para quê? Pra quê? Pô, eu quero isso, entendeu? E aí a gente fala assim, não, peraí. Aí quando vocês entram e falam, não, baixa a ansiedade deles. Fala do seu negócio. Aí a gente baixa e depois a gente vai para a tecnologia. Claro, que vai precisar. Em Não algum tenha momento dúvida. você vai precisar. Não Não tem como tenha usar IA com papel e caneta. Não tenha dúvida. O que a gente tem dito para os nossos clientes é exatamente isso, né? A gente já tem o parceiro que sabe como fazer. Vamos descobrir agora o que fazer. Né? E quando a gente vai com essa abordagem de começar a conectar a IA na estratégia da empresa, né, que a gente está chamando de AI Strategy, o que acontece também é que a gente cria a porta de entrada para a empresa começar a investir em IA, ter um retorno rápido e entender, cara, isso aqui funciona. Né? Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. Recentemente, a HPE comprou a Juniper. Perfeito. Né? Qual foi a tese por trás dessa aquisição? Legal. Deixa eu contextualizar um pouquinho para todo mundo entender, né? Boa. Então, hoje a gente tem, basicamente a gente fala que a gente está estruturado para atender as 3 grandes demandas. Então, uma que a gente chama de borda, que é networking, a central que eu comentei de dados AI e a terceira que é o modelo híbrido para a gente poder atender a computação, o armazenamento da maneira como o cliente necessita, se é on-premise, se é na nuvem. Tá bom. Mas quando a gente fala de networking, que é onde está a Juniper, a gente já tinha uma solução que hoje tem um posicionamento interessantíssimo no mercado, inclusive posicionado no Gartner por vários anos seguidos. Legal. Que é a HPE Aruba, que é hoje uma ferramenta que nos ajuda, inclusive, fazer a conectividade
por contexto, né? Então, independe se você está num warehouse trabalhando ou, na verdade, só passando por uma visita, ela vai saber qual é o seu contexto naquele ambiente. Legal. Você pode ter até o diretor, ele nunca vai ganhar de um leitor de código de barras, porque ali o contexto, o leitor de código de barras é mais importante. Tem Então a HP tráfego Aruba é muito prioritário. forte nisso. E a HP Aruba, na verdade, tinha as suas soluções de data center, mas a gente entra com a Juniper para complementar esse portfólio. Então, a Juniper é uma das líderes nessa área de gigante. tecnologia de data centers, de redes de alto Redes. desempenho, e que são essencialmente importantes para quando você estrutura uma arquitetura de AI. Então, junto junto dessa aquisição da Juniper, vem a Mist também, que é uma parte de gestão desse ambiente baseado em inteligência artificial. Hoje eu posso dizer para vocês que nenhum equipamento da HPE hoje sai sem inteligência artificial. Seja para que ela possa monitorar os seus eventos, seja para ela que ela possa ter maior conectividade entre os seus elementos, seja para que ela possa ter agentes específicos que atuem dentro da infraestrutura que a gente vai Quero fazer uma analogia bem para leigos aqui. A gente estava falando de carro. Seria o que? A rede é que faz o dado chegar até você, a trafegar, Exatamente. né? A garantir que ele saia lá do supercomputador e chegue no seu smartphone, no seu celular. Seria a pista para o carro correr, né? Vamos dizer assim. Não tenha dúvida. E aí, se você não tem pista, É. então você não tem nada. Não adianta. e Você se tem um pista- carro maravilhoso, uma Ferrari, que você não sai da sua garagem. E se você tem uma pista que não é segura, também você vai ter problema. Então, hoje, a HPE pensa muito. Como é que eu levo esse networking, essa A conectividade conectividade do com dado. segurança, com desempenho, né? Para que ela possa realmente estar disponível, porque, obviamente, né, hoje tecnologia, a gente fala que é tudo na velocidade de um clique e Isso. com o entendimento de que ela tem que funcionar como a luz. Mas né? peraí, como é que faz, né, pra informação Exatamente. chegar? Depois o pessoal fala, pô, botei um monte de coisa no meu celular, mas tá lento. Exato, Né? exato. Então, porque tem que ter esse investimento. Perfeito. E aproveitando que você falou de segurança, tem uma pergunta aqui, acho que é muito importante, né? Cibersegurança e IA andam juntas. Perfeito. É seguro, não é seguro? Qual a visão de vocês? Assim, a gente sabe que toda tecnologia ainda não madura pode envolver riscos, né? A gente fala muito sobre isso, riscos de desempenho, até de assertividade, de confiabilidade da informação, segurança de dados. É uma preocupação até por questões legais, né? A gente Perfeito. fala de LGPD, a gente fala de Perfeito. privacidade de dados, e tem muita gente que ainda tem receio de usar IAs e fala assim, não vou botar meu dado nisso aí, ela vai aprender, ela vai roubar minhas informações. Perfeito. Qual a visão de vocês e como que a HP tem tratado esse tema da IA e da cibersegurança andando juntas? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de qualquer tecnologia, e seja de um carro, seja de uma tecnologia de informação, a gente está falando de poder fazer uso dos melhores profissionais. Por que você vai numa concessionária ou você vai num bom mecânico? Exatamente porque você quer ter excelentes profissionais cuidando, porque nós não temos capacidade. O que acontece com a tecnologia é muito parecido, né? E até parecido com o carro, né? Porque muitas vezes a gente acha que entende, né? Mas quando a gente vai para a tecnologia, a gente tem que chamar parceiros para poder ajudar. Ou seja, a tecnologia está aí, ela é disponível, ninguém vai parar essa tecnologia. E se você não utilizar essa tecnologia, você simplesmente vai deixar de ter o nível de competitividade que as outras empresas que usarem vão ter. O que a gente precisa, sim, é ter empresas que possam, na verdade, garantir que a gente tenha isso. Isso utilizar da melhor forma segura possível. Então, eu acho que sim, os dois temas andam em conjunto. Existem hoje ferramentas, existem hoje processos, existem hoje educação que precisa ser utilizada para que possa garantir que a inteligência artificial seja aplicada da melhor forma e com a maior segurança possível, não tenha dúvida. Boa, boa. Posso pegar um gancho aqui, Léo? Manda. A gente estava falando até outro dia, você falou algumas vezes aqui sobre cloud híbrida, né? Talvez para tentar trazer um pouco mais para o público Perguntar aqui leigo. exatamente isso. O que é isso, né? Um bicho é de comer, de passar no cabelo. É bacana, bacana. Então, assim, a galera, acho que talvez boa parte das pessoas já viu falar de nuvem. Né? Então, antes eu tinha a informação que ficava no meu computador, salvo ali, queimou meu computador, perdi tudo. Exato. Certo? Aí eu comecei já sei, vou fazer um backup num pendrive. Aí eu perdi meu pendrive, perdi tudo também. Hoje em dia, acho que boa parte do público já usa nuvens até sem nem saber, né? Quando você está usando aí um Google Drive, um OneDrive, SharePoint, qualquer ferramenta onde a informação fica salva na nuvem, na internet, vamos dizer assim, né? Para os perfeito, leigos. Então, perdi meu computador. Comprei outro, coloquei meu usuário sem ele, já tá, tudo ficou salvo automaticamente, Perfeito. né? A Apple tem isso também, né? Apple, Google Fotos, enfim. E aí você falou de híbrido. O que é isso? Como Legal. é que vocês enxergam? Eu acho que uma das coisas importantes, a gente acabou de falar que o importante é você focar no negócio e depois na tecnologia. Né?
O que acontece é que tudo isso, cloud, não cloud, infraestrutura on-premise, não distribuída, centralizada, eu acho que tudo isso são modelos, né, de você poder fazer entrega dessa tecnologia. Então, primeira coisa a gente tem que entender qual é o teu modelo de negócio, o que você necessita, e depois montar a arquitetura. Então, eu sou uma das pessoas que sou um pouco crítico quando a gente fala assim, cloud first, né, a tecnologia first. Tudo está na nuvem. Então, para isso, essa é uma arquitetura. Então, eu deveria ter business first, e depois começar a definir qual é a infraestrutura que eu posso atender. Então, a gente inverte um pouco as coisas. Então, quando a gente fala do mundo híbrido, é exatamente um mundo de opções. Eu brinco com a galera, que a galera fala assim, ó, putz, mas a tecnologia é muito complexa. Eu falei, que beleza que a tecnologia é muito complexa. Porque a complexidade dela é que traz as várias variáveis que permitem com que você faça a melhor combinação para o teu negócio. O que você precisa, sim, é primeiro conhecer o teu negócio, e depois ter gente que te ajude a simplificar essa complexidade. E aí, quando a gente fala do mundo híbrido, é isso. É você fazer a escolha e você ter coisa na nuvem, coisa on-premise. Parte da informação vai estar nos seus computadores, nos seus servidores, data center, parte na nuvem, como combinar o melhor de cada um. Exatamente. E eu dou um exemplo fácil, né? Ninguém vai querer o seu telefone celular com tudo na nuvem. Porque no momento que não tiver a nuvem, por alguma coisa, conexão. Sem conexão nenhuma. Mas isso é um exemplo totalmente local. Tá bom, agora imagina isso numa indústria, né? Sim. Como é que isso trabalha? A gente tem clientes de varejo que funcionam, tem que funcionar mesmo sem internet. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente estava falando essa semana, né, Léo, de um desafio de um cliente que atua no agro. Sim. E, cara, ele tem um aplicativo que tem que funcionar no meio de uma fazenda. Tem clientes sem internet. Tem clientes que fornecem ao governo americano. Isso. Você não pode ter os dados na nuvem. Então, eu acho que tem uma questão de... tem uma questão... Business first, eu vou copiar. Gostei. Vou copiar total, muito. Já até anotei aqui. Tem que fazer isso. Como é que é o teu negócio? Qual é a regulamentação que você tem? Até a cultura que você tem. Sim. Até a cultura que você tem. Legal. Cara, a gente está caminhando aqui para o final da nossa primeira meia hora na rádio e eu queria terminar fazendo uma pergunta de negócio, Ricardo. Para você, quais foram os seus maiores aprendizados ao longo da sua carreira? Né? Quando você senta para contar para alguém o que você aprendeu, o que te vem à cabeça primeiro? Vamos compartilhar isso aí com os nossos ouvintes. Legal. Eu acho que... primeiro, eu acho que tem um pouco da minha experiência que fez com que eu realmente entendesse que nós trabalhamos em ciclos, né? Então, não adianta eu falar, por exemplo, que hoje, para mim, a coisa mais importante é eu entender pessoas. Pela minha posição, pela minha liderança, pela condição que eu tenho, pela responsabilidade que eu tenho. Mas quando eu olho um garoto que está começando, eu me lembro que esse é o meu ciclo técnico. Então eu tenho que estudar o máximo, entender o máximo, para poder absorver isso e poder tomar vantagem. E vai ter um momento onde eles vão ter que aprender não somente toda essa técnica, mas como é que essa técnica se encaixa na empresa. E aí ele vai tentar entender os processos. Ele vai começar a fazer a conexão disso dentro de um ambiente empresarial. Então, se eu aprendi alguma coisa, eu acho que foram diferentes aprendizados nos diferentes ciclos que eu tive na minha vida. Eu tive um ciclo onde eu acho que o meu maior aprendizado foi a parte técnica. Eu tive um ciclo da minha vida onde o meu maior aprendizado foi a parte de poder entender como uma empresa funciona, qual a conexão que ela faz e como eu participo disso. E depois eu tenho uma fase que é onde eu estou hoje, que é como é que as pessoas fazem isso acontecer. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse que dar uma dica para o garoto que está começando, lembra que toda tecnologia que tem só tem porque no final tem pessoas. Vai ser difícil você entender agora, mas você vai começar a ver que é pessoas. Bela reflexão. Desde o início até o final. Bela reflexão. Boa, muito bom. Sensacional. Bom, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Você que está nos acompanhando pela Rádio CBN, o Performa que Pode fica por aqui, Mas ele vai continuar, na verdade, aqui nas nossas redes sociais. Conecte lá, pessoal. Acompanha a gente nas nossas redes, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Nós estamos lá nas redes da CBN Campinas ou da Performa IT. Vamos continuar esse papo. Se você gostou aqui, tem algumas perguntas quentes que a gente deixou para o Ricardo para fazer só depois na rede. Então, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Valeu, galera, e valeu, galera da CBN. Valeu, galera da CBN. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN e hoje com o Ricardo Emerick, presidente da HPE. Vamos aí para nossa segunda meia hora e agora aqui, exclusivo você que veio aqui nas redes. da rádio, nas redes sociais, estamos aqui. Léo, puxa aí, ó. O Ricardo terminou contando pra gente um pouco sobre os ciclos, né? O ciclo técnico e que no final a gente está conectado com pessoas. Essa tua reflexão me lembrou algo que eu li, né? Que é o seguinte: você primeiro começa se liderando, né? E quando você se lidera, tem muito a ver com a disciplina para você realmente se aprofundar em algo. Então, no início da nossa carreira, não interessa o que você faz. Né? É sempre é uma questão técnica, né? Então você se aprofunda numa técnica, depois você começa a liderar processos, Perfeito. depois você começa a liderar pessoas. É isso aí. Quando você consegue fazer essas três coisas, você está pronto para liderar um negócio. É isso aí. Eu acredito muito nisso, isso é algo que me marcou muito. Minha formação também, eu vim da área técnica, depois eu comecei a liderar processos e pessoas, depois eu comecei a liderar uma empresa e eu acho que essa trajetória só foi possível justamente porque teve uma hora que eu fui extremamente técnico, depois eu fui extremamente processual, depois eu comecei a entender que eu preciso de pessoas para tudo. É isso aí. E aí eu me senti pronto para liderar um negócio. Tanto que eu fundei a Performa, eu já tinha 33 anos, né? Eu tenho certeza que eu não sei se eu teria tido sucesso de verdade mesmo se eu tivesse fundado a Performa com 22. Eu acho perfeito. E a galera aí vai achar que a gente até combinou, né? Mas realmente eu acho que talvez a nossa experiência acaba fazendo com que a gente olhe para trás e reflita que a gente tem esses ciclos e tem esses aprendizados. E são degraus, né? Assim, não adianta a gente achar que eu vou só olhar pessoas, mas se você não tiver toda essa técnica, se você não tiver esse amadurecimento, você não vai ter essa capacidade. Em que momento da sua trajetória, Ricardo, você percebeu isso ou... porque eu imagino a nossa equipe, sabe? Eu vejo hoje muito potencial olhando para nossa equipe. E aí o quanto a gente às vezes quer passar esse recado, cara, para você crescer, não é só você ficar estudando o bit, o byte, a tecnologia, o mais recente, tem outras coisas que nosso propósito na Performa é desenvolver pessoas para construir o futuro. Perfeito. Nós somos Performa uma empresa de que você serviços. Exato, obrigado. Boa, adorei essa, hein? Você pode performar, vamos lá. Então, esse é o nosso propósito como empresa, tá? Então, por mais que a gente precise ter todo o nosso corpo técnico, né? E sem eles não tem nada, né? Não tem software, não tem zero, o core da empresa. A gente precisa que essas pessoas também desenvolvam outras pessoas, também liderem para fazer a empresa crescer, senão não escala, senão a gente continua sempre do mesmo tamanho. Que momento da sua carreira você percebeu isso? E como que foi esse insight? Legal. Eu acho que, de novo, né, quando você começa na carreira técnica, um pouco do que vocês falaram, todos nós que começamos na carreira técnica, nós somos tão apaixonados pela tecnologia que a gente acha que elas são mais importantes do que nós mesmos, né? Então, acho que é um primeiro momento. Depois você começa a ver que existe a importância de fazer essa conexão. Então, você não trabalha sozinho em nada que você faz. E aí eu me lembro que uma vez um estudante perguntou para mim, né, e falou assim, mas por que você acredita tanto em trabalho em grupo? E era um cara muito técnico, muito fera. E aí eu falei para ele assim, cara, você já viu a memória funcionar sem o processador funcionar sem o CPU, a CPU não acessar o disco? Aí ele falou assim, então nesse teu mundo, ele não trabalha sozinho. No nosso mundo, a gente também não trabalha sozinho, né? E aí eu comecei a ter um pouco dessa reflexão e comecei a descobrir um pouco que, primeiro, eu acho que o teu primeiro instinto de liderança é que você quer ter todo mundo performando como você. Né? Sim. Então, exatamente. Já falamos sobre isso. Eu já teve um me episódio que a gente fez uma terapia uma vez no episódio. Exato. Mas é incrível isso. Mas a analogia que eu faço é que quando você é o melhor pianista e você vira um maestro, o teu problema é que você quer uma orquestra só de pianistas. Você só vai tocar uma nota, cara. O segundo é que por mais que você ache que você é um high performance, se você primeiro tiver só caras iguais a você, você vai limitar o teu desempenho ao que você é. E é tão bacana quando você começa a descobrir que a diversidade e a complementariedade das pessoas faz com que elas possam ser muito mais do que você mesmo. Porque aí você começa a ver que
elas não estão limitadas ao teu conhecimento, elas estão limitadas ao que elas podem trazer, a como é que elas se conectam. E aí eu acho que você começa a ter um ganho. Então eu aprendi muito e comecei a dar a ideia de que realmente inovação é diversidade. Isso. Trabalho é diversidade. Ou seja, a capacidade de você entregar mais. E eu vou fazer até um comentário que eu fiz em um podcast há muito tempo atrás, quando a gente estava saindo da pandemia. E eu falei que a pandemia tem uma coisa, que eu não vou falar sobre todos os impactos da pandemia, mas a pandemia teve uma coisa muito interessante, que ela fez com que a gente trouxesse os seres humanos para dentro das empresas, né? E aí a gente começou a ver que as pessoas, aí a gente começou a aceitar um pouco mais isso. Sim. Porque a gente tem um pouco dessa de veste a roupa de Batman e vai lá, né? Ele vai pro trabalho. Na hora que você entra no escritório do cara, que é a casa dele, casa dele. que você O trabalho entrou em casa. aí você tem a empresa dentro do ser humano. A gente viu muito isso. Exato. Né? De poder ver a nossa equipe, o marido, o cachorro, o filho, reunião com um bebê no colo, normal. Hoje é normal. E antigamente era um tabu. Exato. Né? Imagina uma criança aparecer numa reunião. Nossa, era uma um vergonha, absurdo. um tabu. Basura, Né? Eu Hoje lembro. é normal. Eu lembro, às vezes, eu ia fazer. Cara, Ricardo, que reflexão poderosa, cara. Que poderosa. reflexão poderosa. Eu lembro, pré-pandemia. Meu telefone tocava, meu filho já saía correndo, ele já sabia que tinha que abaixar a TV, ficar só. quieto, não falar. E eu achava isso super normal. Coitado, ele Aí tá bate dentro da uma casa tranquila. dele. Ele tá dentro da casa dele e eu cerceava ele. A pandemia realmente desmistificou isso. isso. Né? A gente entendeu. Humanizou, talvez até as mais E aí você trouxe muito mais, porque antigamente só tinha uma parte da pessoa, né? Que era o profissional. Isso. Aí de repente você trouxe Você o mundo começa a inteiro. enxergar Mãe, Você trouxe pai. o cara inteiro, E se a gente tá falando de conexões humanas, é esse ser humano que vai conectar. O profissional não. É o ser humano. E como é que vai conectar. você faz para cultivar isso num ambiente tão técnico? Vamos dizer assim, uma empresa que surgiu ali trabalhando com máquina, hardware, né? E como é que você faz hoje? Tem alguma técnica, uma estratégia para cultivar esse pensamento de diversidade, de inovação? De Eu me multiplicidade? revisito toda hora, né? E eu tenho um caso pessoal que fez com que eu me ampliasse muito mais a minha diversidade, né? Então eu tenho 3 filhos, o Lucas de 22, a Júlia de 20 e tenho o Rafa de 9. E o Rafa, ele é autista nível 3, né? Então, tudo que eu programei, tudo que eu imaginei, né? Eu criei 2. Nos outros dois, Os você outros teve dois, que se desconstruir Eu tive totalmente. que desconstruir. É. E ele me traz algumas coisas que os outros 2 não trouxeram. Sim. Então, quando você começa a ver isso, você começa a sentir. Então, por isso que eu falo que eu me revisito, porque a todo momento eu tenho essas surpresas pessoais que me fazem refletir de que eu preciso manter essa disciplina de ter inovação, de ter pessoas que têm diferentes ideias, porque efetivamente é isso que vai trazer experiência diferente. De novo, né? Quando eu falei da escola técnica, né, que eu me formei na escola técnica, foi quando eu saí daquela escola de bairro, né? E a escola de bairro você conhece todo mundo e todo mundo é igualzinho a você. Você acha que são diferentes, porque um loirinho ou outro é moreninho, mas é tudo igual. No fundo é todo tudo mundo igual. Quando você vai para uma escola técnica, que é do outro lado da cidade, que vem pessoas de todos os lados, ali eu comecei a aprender a diversidade. Ali eu comecei a entender o que é o mundo, o que é essa coisa. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que eu não tenho uma fórmula, mas eu me revisito toda hora. E eu tenho o costume de ler, eu gosto de ler e eu acabo sempre tentando ler alguma coisa sobre pessoas, sobre liderança, para que eu possa. E até eu falo, né? Até livro ruim a gente aprende, porque Sim, se você considerou que ele é ruim, né? É porque você refletiu. Exato, sobre e aquilo, você né? teve. Para você considerar algo ruim, você tem que ter uma base, né? Então Exato. significa que você já leu coisas muito boas e que olhou aquilo e falou, isso aqui não contribuiu. Mas pior do que um livro ruim é a não leitura. Não leitura. A não leitura é o pior de tudo, né? verdade. E pode falar. Perdão, pode falar, não, eu Samir. queria não mudar muito de assunto, mas mudando um pouco, falando justamente dessa parte que você falou de juventude, né? Dos adolescentes, dessa geração que está vindo por aí. Também, né, como empresários aqui, a gente precisa estar o tempo todo, né, preocupado com isso, né? A gente tem um programa de formação de talentos, inclusive, para trazer galera que não tem experiência com tecnologia, trazer para o mundo de tecnologia. Qual a sua visão hoje sobre os jovens líderes? O que te anima, o que te preocupa, ainda mais conectando com a IA? Bela pergunta. Foi com o IA que você pegou? Foi com a IA. O chat GPT. Ainda mais com esse mundo de IA e justamente por você ter aí uma trajetória, né, que já viu algumas dessas transformações. Qual a sua visão sobre o cenário de hoje, dos jovens líderes de hoje?
Tá, primeiro deixa eu responder, Léo. Esse não foi que o IA. A IA ela foi desenhada para ela te atrair, para você cada vez usar ela mais. Então são sempre perguntas que te agradam. Essa é uma pergunta tricky, né? Ou seja, porque ela traz um conjunto de duas coisas interessantes. Assim, ó, primeiro, eu acho que os jovens de hoje trazem uma capacidade de aprendizado que nós não tivemos. Eu também concordo 100%. Isso é uma capacidade de aprendizado fantástica. Segundo, que eu acho que eles têm também uma energia, e eles são muito mais diversos do que nós. Porque eles nasceram... Cabeça aberta, totalmente diferente. Qual que é a minha preocupação? Né? Então, por isso que eu estou falando que tem um trick aí, né? Qual que é a minha preocupação? Eles são amantes dos jovens, eu acho que eles trazem uma energia, eu gosto de ver eles na sala, eles te contaminam, eles se levam à loucura, é muito bacana. Eles não têm o limite da hierarquia, então ele te questiona na hora, isso é legal. Meu filho me chama de mano. Mano. E não tem nenhum desrespeito embutido nisso. É impressionante. Porque quando eu tô falando com ele que ele sabe que estralou, ele fica numa boa. Agora, realmente, há uma informalidade entre a gente. Eu chamar meu pai de mano, eu tomava um tapa. Eu tô falando sério. E meu pai também era um cara informal, mas a gente tem um respeito pelos nossos pais diferente. Exato. Não tô dizendo que é melhor ou pior. Isso que se refletir nas empresas. Isso aí. A nossa empresa é Análogo. Agora, voltando um pouquinho, né? Então, assim, putz, amo, adoro. É uma energia, uma alegria, uma pegada, uma explosão incrível. Mas eu acho que eles são também da situação do imediatismo, né? E o imediatismo vem das mídias sociais, da leitura rápida, do que eu não vou me aprofundar. Para que eu vou um livro se eu posso ter, na verdade, a capacidade de pegar um resumo, né? Agora com AI, então, que eu mando para o cara e o cara me fala 5 pontos importantes. Ou seja, ele acaba, na verdade, fazendo com que ele não tenha a possibilidade, e agora eu estou falando assim, possibilidade de se desenvolver como eles podem desenvolver, porque eles sugam tudo. Mas eles acabam fazendo com que tudo seja muito curto. Isso eles fazem no aprendizado deles, isso eles fazem nos relacionamentos deles, isso eles fazem na carreira deles. Então, eles não completam o ciclo. Né? Então, eu acho que esse é um pouco da preocupação que eles têm. Ou seja, como é que eles... exatamente. E a humildade, se não fosse essa humildade do Samir, ele seria perfeito. Né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? Ou seja, como é que a gente precisa ajudá-los a ver que existe um tempo maior que eles têm que usar. Eu digo muito, né? Assim, não é um tempo, não é mais tempo. É um tempo com mais qualidade. Utilizado, talvez, para algumas coisas que fazem mais sentido para eles criarem essa sustentação. O que a gente fala bastante de repertório, né? A bagagem tem coisas que você só vai aprender passando por elas. Não tem dúvida. Vivenciando, e isso é o tempo. São as 8 horas por dia de hora útil. Exatamente. São 40 horas na semana, as 52 semanas no ano para você... aconteceu não muito tempo atrás, uma pessoa que estava há 3 meses de casa, e aí tal, quando eu vou ser promovido? Não, já tô 3 meses, estou entregando. Real. Eu falei, mano, peraí, se você vai ser promovida de 3 em 3 meses, daqui a pouco eu vou ter que sair. Um ano e meio assumiu a empresa. Um ano e meio, tchau, não tem mais. Imagina o desafio, né, de conter essa ansiedade, liderar uma empresa. E infelizmente é uma geração que está esperando muito mais receber do que entregar, né? Então ele está vendo como é que eu recebo. Porque, de novo, o ambiente que foi criado foi um ambiente muito... Como é que eu recebo? Eu recebo mídia, eu recebo informação, eu recebo tudo. Tá tudo para mim, tá tudo pronto. Eu não tô tendo que construir nada, eu não tenho que conectar o modem, escutar... Esperar meia-noite, né? Pra dar muito bom, pra gente conectar, pra poder jogar. Tem esse desafio, entendeu? Uma vez também um colaborador nosso falou comigo, pô, Léo, eu já tô há 1 ano sem promoção. Eu falei, cara, eu tô há 12. Eu tô há 12 anos sem ser promovido. Você tem noção do que é isso? Ele ficou me olhando assim, sabe? Tipo, ele nitidamente não esperava. Não esperava essa resposta. E o cara era bom, foi promovido, era bom pra caramba. Mas do tipo assim, eu fiz essa brincadeira com ele porque, do tipo assim, pra ilustrar assim, cara, entenda o seguinte, ó, não é a promoção que vai fazer você performar melhor, né? Do tipo assim, execute as suas tarefas. É essa questão do imediatismo, né? Antigamente, e o Samir fala isso muito bem, eu concordo muito com ele, a promoção era sempre um reconhecimento.
Reconhecimento Primeiro no que sentido? você faz. Eu já estou entregando, Perfeito. foi percebido e eu vou ser reconhecido pelo que eu já estou fazendo. Aí era um reconhecimento. Perfeito. Hoje, o que eu sinto dessa nova geração, e de novo, eu ainda não tenho dados para dizer se eles estão certos ou estão errados. Eu tô dizendo como eu percebo. Eles querem primeiro o cargo. Aí depois ele vê se ele se adequa ou não. Só que qual que é o problema disso? Aquela questão que a gente fala de você ser promovido até o limite da sua incompetência. Porque aí você vai ser promovido para um cargo que você Ainda não não sabe está entregando e você vai ter que ir embora. Você vai perder o emprego por ter sido promovido. Se você tivesse ficado no seu lugar, Você tá... pô, tô aqui, tô entregando. Cara, o que eu preciso fazer? Pô, vou tentar fazer. Tenta Mas tô na minha zona de segurança. Tô aqui, bonitinho e tal. Não, eu ganhei o cargo e não consigo fazer. Eu acho que tem um pouco disso, assim, que a gente não pode promover alguém pelo potencial, né? Sim, A sim. gente tem que promover pela entrega. Pela entrega. E tem que ser uma entrega consistente. Você tem que demonstrar que aquilo não foi casual. E aí você realmente pode. Porque com a promoção, o que deveria ser automático eram as novas responsabilidades, a nova cobrança, a nova exigência. Então, talvez o que você performou e que você era brilhante no primeiro nível, você talvez seja mediano no segundo nível. Então, realmente, você precisa mostrar consistência no primeiro nível, para quando chegar no segundo, você vai também trabalhar bastante para ser. Né? E existe uma questão de referências também. Né? Então, porque você falou para mim que se eu fizesse isso, eu chegaria num novo nível. Não, tá bom, mas agora sabe o que acontece? O mundo não parou. E aí todo mundo já passou esse nível. Então, enquanto você estava mirando só um target, você estava olhando só um target, cara, o target mudou. Né? E aí tem talvez um pouco da nossa vivência, que a gente buscava o target, né? Isso. Agora eles ficam esperando. Qual é o target que você quer? Eu vou lá. Não, cara, observa, porque você tem muito mais capacidade do que eu de te observar, observar quem está no teu ambiente do que eu, porque eu vou observar 100. Você só observa você, cara. Isso. Eu admiro você, não é puxando o saco não, mas assim, cara, como líder de uma empresa aí do porte da HPE, parece que você consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Pô, tá aqui com a gente, né? Super difícil conseguir sua agenda. Tava em Las Vegas, tá no evento, tá? Deve ter um digital twin aí do Emerick, eu tô pra descobrir aí. Mas o que não pode faltar na sua agenda? Queria entender um pouco assim, como é que você hoje, nessa agenda de liderança, já que a gente tá falando sobre liderança, o que você diria para os líderes aqui porque quanto mais você sobe na carreira, eu digo que nossa agenda começa a ficar mais lotada. É verdade. Se você acha que tem muita coisa e não está dando conta, qualquer promoção isso vai duplicar, né? E isso é exponencial. E, obviamente, a gente tem que fazer escolhas, né? E dessas escolhas, queria que você compartilhasse um pouco com a galera o que não pode faltar da sua agenda de forma nenhuma. Legal. Então, assim, a primeira escolha que eu faço é como eu começo, né? Então, todo mundo que trabalha comigo sabe que eu não gosto daquelas reuniões logo cedo. Porque um primeiro momento que eu tenho é o momento que eu tinha dentro das minhas crianças pequenas, é o momento do café da manhã. Então, eu preparo o café, eu fico com eles, eu converso com eles. Na época que eles estavam na escola, eu levava eles na escola. Quer dizer, esse momento para mim é muito importante. Ele me energiza, ele me conecta, ele faz com que aquele ser humano suba a bateria, né? Aquele momento. Então, falando dos momentos que não podem faltar, essa é uma das coisas que eu priorizo. A segunda coisa que eu priorizo é poder conseguir atender a todos, né? Então, todo mundo fala, e o que eu falo para eles é o seguinte: não se preocupem com a minha agenda, deixa que eu me preocupo. Vocês falam para mim quando vocês precisam de mim. Eu tenho que ter, como você vai ter essa liberdade de chegar em mim, eu tenho que ter a liberdade de falar para você, agora não, me dá 5 minutos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas tem que ter essa liberdade. Então, o que eu busco muito primeiro, começar com a minha família. Segundo, ter a disponibilidade de estar com o meu time. Então, se eu tiver alguma responsabilidade, cara, hoje eu não sei fazer mais nada, cara. Hoje os caras fazem muito melhor que eu. Tudo eles fazem melhor que eu. Tudo. Porque eles têm muito mais técnica do que eu. Então, a minha responsabilidade hoje é estar com eles, é poder escutá-los, é poder apoiá-los, é poder criar um ambiente para eles. Então, falando das minhas prioridades, a minha primeira prioridade é para que eu possa, na verdade, cuidar da minha família. A segunda prioridade é para que eu possa estar disponível à minha equipe, ao time, para que eles possam, na verdade, performar. Adorei essa resposta, porque o que a gente vê, assim, outros líderes, até outras empresas, até de clientes nossos, a gente lida com todo tipo de mercado, às vezes muita gente, a galera fala assim, cara, eu não consigo falar com o meu gestor. Não dá.
Cara, já ouvimos o cara... muito isso. Quanto? Mas muito. Não, cara. preciso... Aí, porque a gente tá querendo desenrolar um projeto, né? Às vezes alguma situação de um projeto. Cara, como é que a gente faz? Cara, tô há 3 semanas, não consigo falar com o meu gestor. Pô, mas peraí, o cara é um líder, ele é um diretor, às vezes é um VP. Como tu não consegue sentar e falar com ele, né? Tipo assim, a agenda às vezes tá tão tomada, Uhum. né? Que eu acho que é uma das prioridades que você não tá liderando uma equipe. Então você tá liderando um processo. Isso é. E aí é diferente, né? Claro, tem pessoas que vão estar ali executando o processo. Você é um analista, um especialista, você é um coordenador, até um arquiteto. Você tem responsabilidades operacionais que te envolvem, que te abraçam, que você está ali drenado de energia. Agora, quando você está liderando pessoas, se você não está disponível para essas pessoas, é um paradoxo. E eu vou fazer até um ponto mais, né? Assim, fazendo até a referência aqui, né? Então, quando o Léo me ligou e falou, cara, nós vamos na CBN. Pô, que legal. Assim, já vou, né? Já vou. Já tô com a roupa disso. Já vou. Segundo, assim, pô, vou estar eu, Samir, a gente vai ter um papo. Falei, cara, tô nessa. Porque tem uma coisa importante, assim, primeiro, tá super conectado com o meu propósito, né? Pô, se eu puder distribuir um pouco, eu não falo que alguma pessoa tem que seguir o que eu falo, ela tem que usar a minha experiência para tomar o caminho dela, né? Então, bacana a experiência minha, mas não tem nada a ver comigo. Beleza, vai para outra, né? Mas se você tá com pessoas, e aí, né, fazendo a conexão com a performance, poucos sabem aí, mas a gente teve muita empatia, né? Eu lembro quando a gente saiu para almoçar, a gente saiu para almoçar super despretensioso. Depois a gente parou e falou, cara, peraí, agora a gente vai ter que ver como é que a gente faz negócio, porque a gente quer continuar isso, né? Por uma questão de conexão de valores, conexão de como é que a gente pensa o negócio, como é que a gente pensa a contribuição. Então, isso é uma das coisas que eu priorizo também. Então, como é que você está aqui? Então, eu estou no meu fechamento de trimestre, né? E estou aqui com vocês. Por que eu estou aqui com vocês? Porque pô, isso aqui me conecta, isso aqui me energiza, isso aqui me desenvolve, cresce, eu saio muito melhor, né? E aí com isso eu espero ter um fechamento melhor. Com certeza. Nós que estamos saindo melhor aqui hoje, todo o público do Performa que pode. Essa questão do que te energiza, isso aqui para mim também é fundamental. Essa conexão com pessoas diferentes, essa rotina do podcast, ela é muito boa para mim. Legal. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, também do tipo, é algo que eu não abro mão, né? Estar com meus amigos. E aí eu dou muita sorte, eu considero minha família muito meu amigo, então eles estando juntos, eu também tenho esses momentos que eu preciso para carregar a bateria, né? Porque a rotina ela vai sugando a gente, né? O dia a dia, se você não se conduzir, se você não se liderar, sabe o que vai acontecer? Alguém vai te liderar. É isso aí. Né? Não tem jeito. Então eu prefiro eu assumir. E se a gente for ver, Samir, o nosso principal ponto também é a nossa disponibilidade para os clientes e para a equipe. É o que a gente fica, o que a gente fica equilibrando. Eu tenho que estar disponível para os clientes e eu tenho que estar disponível para a equipe. E aí as outras pessoas da empresa apoiam a gente nisso, porque às vezes eu não consigo dar atenção para um cliente, mas tem alguém tão competente, até muito mais do que eu, que estão lá disponíveis para isso, né? Então, quando a gente vai crescendo a equipe, quando a gente vai trazendo boas pessoas para o time, na real o que eu enxergo é assim, cara, é como se eu pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E depois a gente se junta, faz um wrap-up, entendeu? Como é que foi, como é que não foi e tal, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, e a gente consegue dar esse pace pro dia a dia, né? Boa. Eu tenho uma última pergunta aqui pra gente encerrar, pelo menos da minha parte aqui. O papo tá ficando sempre, né? O papo tá muito bom aqui, mas a gente tentar manter aqui. Falamos de presente, falamos de passado, falar um pouco de futuro. O que você tá enxergando aí, Ricardo, daqui pra frente? Falamos já de mas assim, o que você vê que isso ainda pode mudar nas empresas que ainda não mudou? Coisas que a gente está só falando, mas que pela sua experiência, pelo que vocês estão desenvolvendo, produzindo, a gente está vendo, vai de fato mudar nos próximos meses ou nos próximos anos o dia a dia realmente das empresas, dos clientes. Eu acho que a primeira, quando a gente fala talvez no médio curto prazo, eu acho que tem uma mudança, obviamente, que não preciso ser eu falar, né, mas que é a gente poder levar as pessoas para muito mais do que o humano tem a capacidade de fazer e deixar a máquina fazendo as coisas que são automáticas, né? Então, eu aprendi que a gente não substitui as pessoas ou as profissões, a gente substitui as tarefas. As tarefas, exatamente. E, obviamente, se você tiver tarefas, né, que limitam a sua contribuição, então, obviamente, que
essa função vai ser substituída. Então, acho que essa é a primeira coisa e a gente precisa começar a ver como é que essas pessoas vão fazer a diferença, né? Então, com a nossa capacidade de inovação, pensar, porque, de novo, né, modelo probabilístico, ele cria, né, alguma coisa que já existe, né? A inovação, a novidade vai vir exatamente dessa espontaneidade que existe no ser humano. Então, acho que esse é o primeiro. E acho que é o segundo movimento, que aí eu acho que talvez é mais a longo prazo, que é uma mudança estrutural de todo o ambiente social e de negócio. Eu acho que IA vai trazer ainda, assim como foi a internet, né? Então, o que a gente estava falando, que a gente não consegue dimensionar, mas a IA vai trazer ainda muito mais possibilidade das várias pessoas terem coisas que hoje elas não têm. Mas o que é? Puxa, eu não sei ainda. Exato. Mas é aquilo um pouco de que quando a gente começou a ter as pessoas tendo acesso a bancos, como ter acesso à medicina, é bem possível que a gente vai ter um movimento social que a IA vai conseguir trazer tudo isso. Então, eu acredito sim, no longo prazo, uma mudança nas sociedades, na forma como a IA vai trazer novos serviços, novas possibilidades para as pessoas, assim como vai reinventar novos modelos de negócio, né? A gente vê outros modelos de negócio hoje que só existem por causa da internet. A gente acabou de falar, lá atrás era para conectar no banco. E agora a gente já mudou todo o modelo de negócio. A IA vai mudar uma série de coisas. E o mais legal disso tudo é que nós vamos fazer parte disso tudo, né? Nós vamos... Tamo aí. Tamo A gente tá ajudando a escrever esse capítulo. É isso aí. Quando eu te fiz a pergunta, eu tenho uma opinião formada. O Léo do futuro depois vai ter que ver se o Léo do presente acertou ou não. Eu acho que a IA vai ser maior que a internet. Eu acho que a revolução da IA vai ser algo maior, mais significativo para o mundo do que a internet foi. O problema é que, em relação à IA, é como se a gente estivesse em 1996. A gente já tinha internet, mas a gente ainda não sabia o que ia acontecer com a internet. Então, para mim, a gente está no 1996 do surgimento da internet. Perfeito. Mas eu acho isso é pela dimensão que as coisas estão tomando. A forma como a gente está evoluindo, a tecnologia hoje evolui muito mais rápido do que na época que surgiu. Eu ia falar isso, eu não sei se vai ser maior ou menor, mas com certeza vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Eu acho que vai ser maior, Samir, justamente porque como a gente vai evoluir muito rápido, a gente consegue testar muita coisa, a gente consegue gerar muita coisa, e aí naturalmente isso vai fazer a IA um movimento maior do que a internet. Isso é uma crença minha. Eu ainda não tenho dados. Tá gravado, vamos voltar depois. Agora o Léo do futuro depois me diz se o Léo do presente estava numa linha de raciocínio boa ou não. Eu acho que o Léo do presente está bem informado. Acho que é esse o caminho mesmo, e eu concordo com o Samir, com uma velocidade incrível. Muito bom. Ricardo, cara, infelizmente chegamos ao final aqui do nosso episódio. Cara, eu queria te agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo pra gente. Eu quero falar pra você o mesmo, cara. Eu saí daquele almoço, fui almoçar com uma pessoa que eu tinha certeza que ia ser legal, porque, presidente de uma empresa de tecnologia, é óbvio que eu vou ter algum tipo de conexão, mas foi uma empatia imediata. É verdade. Com 15 minutos de papo, parecia que a gente era amigo há 10 anos, né? Então, muito legal te receber aqui. Muito obrigado por toda a parceria. Eu também, o Léo do futuro vai dizer, a Performa e a HPE vão construir muita coisa legal juntos. Eu aposto isso com você, né? E, cara, muito obrigado pela parceria e valeu pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Imagina. Valeu, Ricardo. Obrigado. E você que ficou com a gente aí até o final, galera, já sabe, né? Curte, compartilha, dá o like, deixa, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, com o Samir, com o Ricardo, deixa nas perguntas aí que a gente faz chegar até o Ricardo, traz a informação de volta. O escritório dele, ele falou que tá disponível, vou bater lá e mandar a pergunta. A gente traz a informação de volta, o nosso objetivo é conseguir compartilhar um pouco do conhecimento com todo mundo. E muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.
Na era da inteligência artificial, quem lidera está sempre um passo à frente. A HPE conecta inovação, cloud híbrida e infraestrutura inteligente para transformar dados em decisões com segurança, velocidade e escala. Do campo à indústria, da borda à nuvem, a HPE entrega tecnologia que move o presente e prepara o futuro. HPE Unlock Ambition. Acesse hpe.com.br e descubra como acelerar o que vem a seguir. Quando você pensa no futuro, o que você imagina? Na Performa IT, a gente vê o futuro como resultado das oportunidades que escolhemos abraçar hoje. Aqui, o futuro é uma realidade que moldamos e vivemos todos os dias. Isso significa que não apenas ajudamos empresas a inovarem para o futuro, mas implementamos soluções que já transformam o presente. Potencializamos negócios com um olhar inovador e estratégico sobre as oportunidades. Aqui, a sua empresa se conecta a um time de especialistas que vive e respira inovação e tecnologia. Mas vamos além. Ao nosso lado, seu negócio ganha um parceiro estratégico. Nosso propósito é o mesmo há mais de 15 anos: desenvolver pessoas para construir o futuro. Foi assim que formamos um time apaixonado em criar soluções e produtos com valor real. Criatividade e tecnologia de ponta juntas para desenvolver soluções que atendam às necessidades únicas de cada parceiro. Conectamos sua empresa com o futuro hoje, porque sabemos que o amanhã começa agora. Se a sua empresa quer liderar, inovar e crescer, estamos aqui para trilhar esse caminho ao seu lado. Performa IT, o futuro hoje.